muito mais importante que ter dinheiro é a forma que você usa esse dinheiro. É muito comum vermos ganhadores da Mega Sena, jogadores de futebol, atletas, pessoas que já foram milionárias e hoje em dia vivem na pobreza, vivem em situação de miséria. Fala pessoal do JM Educação Financeira, tudo certo com vocês? Estamos aqui hoje com mais um vídeo do nosso canal sobre educação financeira e no vídeo de hoje vamos falar como investir sendo pobre. Para você começar a investir sendo pobre, você precisa de 3 coisas. Primeiro, organização. Segundo, definição. E terceiro, aplicação. Começando então pela organização. O que é organização? É você se situar. Qual que é a sua realidade financeira hoje? Você tem dívidas? Você tem financiamento? Você tem dívida do cartão? Como está a sua situação hoje? O seu trabalho, o valor de capital que entra mensalmente, você consegue pagar as contas que você tem ou não? Você tem gastado mais do que você ganha, que é a realidade de mais de 50% dos brasileiros. Então, essa fase de organização é de fato você sentar, anotar, se localizar, né? Em que situação que eu tô? Porque às vezes você quer investir, mas você não está na etapa de investir. Percebam que a última etapa é o investimento. Por exemplo, se você tem dívidas, né, do cartão de crédito, com juros absurdos, não faz sentido você deixar de quitar a sua dívida para investir. Ah, Jean, por quê? Simples. Os juros do cartão de crédito são de 500% ao ano. Se você investir, ser muito competente, vai ter uma rentabilidade de 15% ao ano. Qual que vai render mais? O seu investimento ou a sua dívida? Qual que vai crescer de maneira exponencial? É óbvio que é as suas dívidas. Então você precisa dar atenção para elas, renegociar, quitá-las, para depois pensar em investimento. São processos. Você não pode falar assim, não, agora eu vou virar investidor e aí tá com dívida, mas comprando ações, está comprando fundo imobiliário. Não faz sentido. A sua dívida ali, né, ela tá aumentando de tamanho muito mais depressa. Então a gente precisa dar atenção para as dívidas, quitar elas e depois pensar nos investimentos. Então, primeira coisa, colocar a sua casa em ordem, né? Aí depois que você tem esse panorama geral, você vai para a segunda fase, é a definição de metas. Para você começar a investir, você precisa definir metas. Quais são as suas metas? É comprar um carro? É comprar uma casa? É alcançar a sua liberdade financeira? E quando eu falo do público pobre, segundo pesquisas, né, do Datafolha, 93% dos brasileiros sonham em ter casa própria. O carro nem se fala, né? O sujeito fez 18 anos, quer saber com financiamento ali e sai andando de carro rebaixado. Vem passar de lado nas lambadas de saber. Os sonhos que o brasileiro tem: carro, casa e liberdade financeira. O carro, a pessoa faz tripa coração, nem que seja um chora-boy rebaixado, ela tem. A casa, muitas vezes não consegue. E aí, por último, é o sonho da liberdade financeira, né? De aposentar aí com 30, 35 anos, 40 anos de idade. Quando você olha para as pesquisas, o que as pesquisas falam? 80% dos brasileiros dependem única e exclusivamente do INSS. Inclusive, eu já tenho até vídeo aqui no canal falando do INSS. E nessas prioridades, eu, Jean, da classe média, tenho para mim, né, como caminho, como prioridades. Primeiro, carro. Segunda coisa, a casa também é básica. E por fim, você pensa em independência financeira. Ah, Jean, mas não, aí eu vou começar a investir, vou deixar o dinheiro lá pro resto da vida. E aí você vai ficar andando de a pé, você vai ficar pagando aluguel. Não faz sentido. As minhas prioridades hoje, que eu deixo como sugestão, né, para você que tá na faixa aí dos 20, dos 25 aos 35, 40 anos: carro, casa e a sua aposentadoria. Porque senão não faz sentido, às vezes, você guardar dinheiro da aposentadoria e tá pagando aluguel. Ah, Jean, por que não faz sentido? Quando você deixar de pagar aluguel, concorda que você vai ter mais recursos para investir na sua aposentadoria? Por exemplo, então comece a colocar prioridades. Se você também é da classe média, não adianta você querer abraçar o mundo, né, e já começar pensando rumo ao milhão. Eu quero alcançar 1 milhão. E aí eu vou investir e aí eu não vou ter
meu carro próprio, não vou ter minha casa própria, porque meu dinheiro está focado na minha aposentadoria. Então não faz sentido. Tem que ser de fato um processo, um sistema em escadas, né? Um passo de cada vez. E terceiro e último, de fato, os investimentos. Depois que você se organizou, definiu as suas prioridades, por fim, né? Após estudo, você vai ver quais são os tipos de ativos que mais faz sentido para você. Pensando, por exemplo, falando aí do carro, ativos mais seguros, porque é investimento de curto, médio prazo. A gente está falando em torno de 5 anos. Então, por exemplo, um CDB, um Tesouro Direto, Tesouro Selic, as caixinhas do Nubank, que é um CDB também, mas às vezes a gente fala CDB, CDI, o pessoal não sabe. Falou caixinha da Nubank, o pessoal conhece, né? Então você tem que buscar ativos mais seguros. Por quê? Por questão que na hora que você precisar do dinheiro, você consegue, né, acessar ele muito facilmente, que é o que a gente chama de liquidez. Dito isso, vamos então, né, fazer uma simulação de um planejamento para um pobre começar a investir. Como que eu orientaria, né? Na verdade, como eu estou fazendo. Primeira prioridade, carro. Então a gente coloca aqui um carro de 35 mil reais. A gente vai trabalhar aí ao longo de 5 anos para estar adquirindo esse veículo, né? Os 2 primeiros anos a gente vai estar investindo 500 reais aí para alcançar um montante aí do valor de entrada. Seria aproximadamente aí 12 mil reais. Depois que você deu a entrada, financiou o resto, né? Por exemplo, aí você deu uma entrada de 12 mil, o carro é 35, você financia 23. Aí você financia esses 23 mil em 36 meses, 3 anos, né? Então, 5 anos, seu foco é o carro, né? Ah, sobrou um dinheiro, eu posso já pensar em fazer um caixinha para casa? Pode. Posso colocar um pouquinho também para minha aposentadoria? Claro. Né? Porém, o seu foco é quitar o carro. Passados 5 anos, quitou, o que você vai começar a fazer? Você vai começar a fazer um caixa para dar entrada na sua casa. Quando se fala de financiamento habitacional, anteriormente a gente tinha Minha Casa Minha Vida muito mais acessível do que é hoje. A Caixa mudou as regras do Minha Casa Minha Vida, então hoje você não consegue mais entrada aí de 10, 20% e financiar o restante do valor do imóvel. Vocês podem observar aí na simulação, hoje em dia estão pedindo no mínimo 40% do valor do imóvel. Por exemplo aí, numa casa de 300 mil reais, eles pedem 120 mil reais de entrada. E às vezes você acaba de pagar o carro, já pensa assim, não, vou juntar um pouquinho de dinheiro aqui, já dou entrada na casa, minha vida, chega, ataca. E aí você chega lá e na verdade você quebra a cara, porque não sabia dessa questão, alteração nas regras, na legislação da Caixa Econômica Federal. Então vamos dar um exemplo aqui, né? Com 300 mil reais, a entrada aí seria de 100 mil. Então, como que a gente vai programar? Adquirir essa casa ao longo de 20 anos. 8 anos, que é 96 meses, a gente faria um caixinha aí, colocando 1.000 reais todos os meses para chegar a alcançar 100 mil reais, que daria 30% do valor de 300 mil reais para a gente dar de entrada e fazer o financiamento. Não, Jean, financiamento é caro demais. Eu fiz um vídeo também falando sobre consórcio. Às vezes você quer sair da taxa do financiamento, tem a opção do consórcio também, né? Só você clicar aqui. Lembrando que o Minha Casa Minha Vida não é só pela Caixa Econômica Federal, tá certo? O Banco do Brasil, por exemplo, também faz financiamento por meio, né, desse subsídio do governo federal. E por fim, né, depois que você teve seu carro, teve sua casa, aí você começa de fato a dar foco total na sua aposentadoria. Ai, Jean, meu Deus do céu, parece que fala que eu tenho que começar o mais cedo possível, porque o tempo é o maior aliado, mas aí tem essas outras coisas. Esse vídeo, o intuito dele é para você entender que não faz sentido você que não tem carro, não tem casa, não tem nada, querer já de cara investir para juntar 1 milhão de reais e começar a ter a sua liberdade financeira. Não faz sentido, né? Você não vai conseguir, é insustentável. Você acredita mesmo que você com 100 mil, andando a pé, pagando aluguel, você acredita mesmo que você vai continuar investindo, aportando? Creio que não. Por isso que é importante você ter esse norte, esse caminho que você precisará seguir. E quando a gente fala de casa, por exemplo, eu fiz esse vídeo aqui, onde eu comparo justamente a pessoa que fica a vida inteira no aluguel e a pessoa que faz o financiamento. Porque às vezes a gente tem na população essa ideia de que financiamento vai pagar
né, 2 casas, vou pagar um valor absurdo de juros e não sei mais o que. Então eu trago a verdade nesse vídeo, porque tem chances de você diminuir nesse tempo e pagar menos juros. Então é só clicar nesse vídeo aqui que eu te conto tudo. Um abraço, fiquem com Deus.